É isso, gente. No mundo inteiro, os números são francamente favoráveis à vacinação e seus efeitos para reduzir casos e óbitos por Covid-19. A grande questão é, o que a gente espera daqui para frente, especialmente aqui no Brasil? Por isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Álvaro da Costa, infectologista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Dr. Álvaro, prazer falar com o senhor mais uma vez. Boa noite. É só a vacinação mesmo, doutor Álvaro? Ou já temos aí a tão falada imunidade de rebanho aqui no Brasil? Boa noite, Márcio. Boa noite, espectadores do CNN Prime Time. Olha, a maior parte desses resultados favoráveis com relação ao Covid no Brasil se deve à expansão da cobertura vacinal, né? A gente largou atrás, mas ganhou passos importantes nas últimas semanas com relação a uma cobertura que passa de 60%. Óbvio que o nosso objetivo é chegar numa cobertura acima de 80%. Aliado a essa questão da vacina também, os isolamentos, nos momentos que foram necessários eles serem realizados, tudo isso bota a gente numa condição mais favorável, os indicadores realmente estão melhorando, a gente vê também a quantidade de pessoas com forma grave da doença internadas diminuírem sistematicamente, né? A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Brasil inteiro, em São Paulo, de uma forma geral. Claro que precisamos ainda observar com detalhe as próximas semanas, a gente continuar avançando em cobertura vacinal para pensar num mundo pré-pandemia, que nós ainda temos que vencer algumas etapas nesse contexto. Pois é, o bom é que a gente tem um dos índices mais elevados de população com desejo de se vacinar no mundo inteiro. Mas tudo isso que nós já estamos vendo, doutor Álvaro, é garantia de que não teremos recaídas, não teremos novas ondas de Covid agora? Márcio, ocorre um enfraquecimento natural do vírus quando a gente tem uma cobertura vacinal significativa, quando a gente já passa por períodos aí, as ondas de doença, a gente passou aí por ondas devastadoras no Brasil e no mundo com relação à Covid, e isso, claro, acaba favorecendo a diminuição de casos, a diminuição de circulação do vírus, ele acaba perdendo força. Então, se a gente continuar realmente com essa expansão de cobertura vacinal, se não surgir nenhuma variante, porque quanto menos vírus circula, maior a vacinação, menor é a chance de uma variante desafiadora aparecer. Então, se a gente continua, né, nessa imunização em massa, a gente muito provavelmente não vai ter um momento de maior gravidade. Talvez a gente possa até ter um incremento de casos, mas não forma grave de doença, não ter aquele contexto de ocupação que a gente teve no ano passado, nesse ano, nas UTIs, aquele cenário mais devastador de casos no Brasil. E, doutor Álvaro, que lições os hospitais, os médicos tiram desses momentos tão difíceis de saturação do sistema de saúde, das cenas que a gente viu em Manaus, por exemplo, no começo da pandemia? Agora que a gente está voltando a respirar, a gente tem algo a aprender? Olha, a gente tem que se preparar realmente, fazer vigilância genômica de vírus respiratório para entender realmente, se preparar dentro dos hospitais. Agora, Márcio, atender um contingente significativo de pessoas que pararam de seguir as doenças e agora estão voltando para os hospitais, né? Agora é uma outra missão também a gente dá suporte para essas pessoas que pararam o segmento de doença dentro dos hospitais e, claro, sempre olhar com atenção esses vírus emergentes que podem aparecer, se preparar estrategicamente, fazer vigilância do que está acontecendo e fortalecer realmente os serviços de saúde, a atenção primária, o Sistema Único de Saúde, porque ele segurou muito durante essa pandemia, especialmente em várias capitais do Brasil. Doutor Álvaro, a gente vai continuar a entrevista, mas eu peço que o senhor espere só um pouquinho, porque tem mais um ponto para o senhor fazer a sua análise tão experiente sobre essa questão. Porque o presidente Bolsonaro criticou nesse fim de semana a exigência do comprovante de vacinação para eventos públicos. Ele falou sobre o assunto no Guarujá, no litoral paulista, onde passa o feriado com a família. O presidente reclamou de que não pôde assistir ao jogo entre Santos e Grêmio ontem à tarde. A gente lembra que o time Santos autorizou a volta dos torcedores ao estádio, o município de Santos autorizou a volta dos torcedores ao estádio, seguindo as determinações do governo do estado de São Paulo. Capacidade limitada a 30% no estádio e o comprovante de vacinação obrigatório. O presidente questionou essa medida. Vamos ver esse trechinho. Por que passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora, me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos que tomou a vacina. Bom,
o tal do passaporte da vacina não é uma invenção nem do município de Santos ou do governo de São Paulo. A gente vem mostrando que diversos locais do mundo já pedem comprovantes de vacinação. Um dos primeiros países a exigir o tal do passaporte foi a França. Para entrar em bares, restaurantes, museus, teatros de Paris, por exemplo, desde julho se exige um comprovante de que a pessoa esteja completamente imunizada. Depois disso, passou a ter um recorde de inscrições entre a população francesa para se vacinar. Nos Estados Unidos também há vários exemplos de passaporte. Por exemplo, entre os funcionários da Casa Branca, se exige que eles sejam vacinados. Quem não se vacina não tem problema nenhum. Essa pessoa precisa fazer testes semanais contra a Covid-19, pagando do próprio bolso. A Fiocruz, inclusive ligada ao governo federal, já emitiu uma nota defendendo a vacinação e o passaporte da vacina. Por isso a gente volta a conversar com o Dr. Álvaro da Costa. Dr. Álvaro, a Organização Mundial da Saúde não defende a ideia de um passaporte, mas faz um alerta. Depois de 8 meses, a imunidade que a pessoa adquire quando pega Covid, essa imunidade começa a cair. Claro, isso muda de pessoa para pessoa, mas se a gente pegar aqui o exemplo do presidente Bolsonaro, ele teve Covid em julho do ano passado, faz mais de um ano. Por isso eu pergunto para o senhor, como é que a gente classifica aquela frase que o presidente falou lá no litoral de São Paulo? Eu tenho mais anticorpos do que a pessoa que tomou a vacina. É correta, doutor Álvaro? Márcio, com o decorrer do tempo, independente da tecnologia de vacina que você fez, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, acontece queda de títulos de anticorpo, especialmente na população acima de 60, 70 anos, na população que tem algum déficit de imunidade. Baseado nessa situação que foi avaliada nos estudos, é recomendado uma dose adicional agora para essas populações. Então, ocorre sim uma queda de títulos depois que você toma a vacina. E quando a gente fala do passaporte vacinal, Márcio, a gente está respaldando essa retomada. Você colocar pessoas vacinadas nesses eventos é mais seguro, é recomendado por quase todos os países, é uma estratégia importante até para estimular as pessoas a tomarem a vacina. Então, cai realmente o título de anticorpo com o tempo e é importante sim a gente, dessa retomada de atividades, a gente pensar no passaporte vacinal. E por que é importante mesmo para uma pessoa que pegou Covid-19, adquiriu anticorpos, por que é importante mesmo para essa pessoa se vacinar? A imunidade natural, Márcio, pelo contato com o vírus, é diferente da imunidade vacinal. Então, independente da pessoa ter pego o Covid no começo, agora ou depois, é fundamental para o sistema imunológico, para capacitar essa resposta imune, ter as doses da vacina. Então, a gente mesmo recomenda, mesmo que as pessoas tenham tido Covid, que elas tomem a vacina e, se elas pertencerem a populações imunossuprimidas, com idade avançada, que também tomem a dose adicional. Isso é uma recomendação de todos os guias internacionais aí de vacinação. Doutor Álvaro, a gente pegou só alguns exemplos nos Estados Unidos, França e recentemente eu voltei de Dubai e lá não é preciso prova de vacinação para entrar no país, e sim um teste negativo PCR. Quer dizer, não existe uma unanimidade nessa questão do passaporte de vacina, mas o que se percebe é que a exigência do passaporte convence as pessoas que se recusam a se vacinar, que pensam como o presidente Bolsonaro. Márcio, é o seguinte, para a gente pensar no retorno do mundo pré-pandemia, a gente precisa ter mais de 80% da população vacinada e até para abrir esses grandes eventos. Então, quando eu falo em passaporte vacinal, é uma estratégia a mais que a gente tem para conversar com a população e convencer aquelas pessoas que não tomaram ainda as 2 doses ou a dose adicional. Então, é sim válido e a gente precisa vacinar a maior quantidade de pessoas possível para pensar para voltar em atividades com grande quantidade de pessoas. E rapidamente, doutor Álvaro, aproveitando que o senhor está com a gente, só para saber sua opinião sobre o planejamento anunciado pelo Ministério da Saúde para o ano que vem. Deixar a Coronavac de fora da vacinação de reforço e uma dose apenas para aquelas pessoas que têm entre 18 e 60 anos de idade. Márcio, a gente está construindo conhecimento científico sobre vacina. Claro que chega um certo ponto que a gente começa a entender que se uma vacina é melhor ou é pior com relação a eficácia, eventos adversos. Então, tem poucos estudos ainda avaliando a efetividade, mas vai chegar um momento que a gente vai acabar escolhendo as melhores vacinas para a gente fazer para certos estratos da população. Se a gente entender, por exemplo, que uma vacina funciona melhor nos idosos, nos adolescentes, nas crianças, a gente vai acabar escolhendo. Claro que a gente ainda
ainda está construindo conhecimento científico e é importante ter mais dados para ter recomendações, mas elas fatalmente vão acontecer a partir do momento que a gente tiver evidência científica o suficiente para concluir e recomendar algumas vacinas específicas.